Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Espero que tenham tido uma excelente semana. Convido aqueles que ainda não forem inscritos a se inscreverem no nosso canal, curtirem, comentarem, compartilharem, deixarem as suas dúvidas. E convido também a estarem conosco nas nossas atividades. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós temos o Evangelho no Lar presencial. Essa atividade é apenas presencial em nosso lar. Ela será interrompida nesse período das festividades de Natal e Ano Novo, mas se inicia de forma presencial. Posteriormente, nossa irradiação, ela se dá todas as terças-feiras às 19h30. Essa atividade também nos dias que antecedem Natal e Ano Novo, pela nossa colaboradora Lu, será suspensa. Mas no dia de Natal, nós iremos fazer uma irradiação em prol de todas as famílias, de toda a nossa humanidade. E nós divulgaremos no nosso canal o horário àqueles que se interessarem. Aqueles que estiverem interesse, entrem em contato conosco também via o nosso WhatsApp, para realizar conosco essa oração no dia de Natal. Também convidamos a nossa reforma íntima, que se dá todas as sábados, das 15 às 17 horas. É uma atividade tanto presencial quanto online. Não haverá interrupção dessa atividade, mesmo nesses períodos de festividade, de final de ano. Nós continuaremos essa atividade e também a edição dessa atividade e colocaremos no nosso canal a partir das quintas-feiras. Todas as sextas-feiras nós também temos uma nova palestra em nosso canal com temas evangélicos que complementam o nosso entendimento sobre o Evangelho de Jesus e às vezes complementa também as lições que são dadas na reforma íntima. Nós estamos tendo um novo trabalho, que é o Minuto com Jesus, que será postado diariamente. E é um minuto para que a gente reflita sobre os ensinamentos de Jesus. Convido a todos, tanto no Instagram quanto no nosso YouTube, a ouvirem e a refletirem com esses ensinamentos. Vamos então dar início à nossa atividade do Evangelho no Lar. Querido Mestre, nesse período que antecede a lembrança do seu nascimento, que possamos lembrar de Ti na nossa família, refletir de que forma os seus ensinamentos podem ser inseridos nas nossas vidas, no nosso cotidiano, com os nossos familiares, para nossa reforma íntima. Convidamos a estar contigo dentro do nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, que a nossa vida e a nossa família pode ser sempre pautada nos seus ensinamentos e que possamos, através deles, estarmos mais próximos de Deus a cada lição, a cada entendimento. Pedimos a inspiração dos nossos benfeitores para nos inspirarem, nos instruírem, nos auxiliando com o entendimento da lição e de que forma podemos colocá-la em prática em nossas vidas. Convidamos a todos os nossos irmãos que de alguma forma estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, a conosco realizar esse Evangelho em seu próprio benefício. Agradecemos a equipe espiritual do SESB, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, que também nos auxilia sempre em todas as atividades do Evangelho. Gratidão infinitamente por mais esse Evangelho, por mais essa oportunidade. Hoje a nossa lição é a lição de número 2, na direção do bem. O Senhor tudo criou na direção do bem. Todas as criaturas, por isso, são chamadas a produzir proveitosamente. A erva tenra sustenta os animais, a fonte oculta
socorre o inseto humilde. A árvore é a abençoada companheira dos homens. A flor produzirá frutos. O fruto dar-nos-á a mesa farta. O rio distribui as águas. A chuva lava o céu e sacia a terra sedenta. A pedra faz o alicerce de nossa casa. A boa palavra revela o bom caminho. Como conhecer os santos propósitos da vida, se a natureza que a sustenta reflete os sábios desígnios da providência? Grande escola para o nosso espírito, a Terra é um livro gigantesco em que podemos ler a mensagem de amor universal que o Pai Celeste nos envia. Desde a gota de orvalho que alimenta o cacto espinhoso, a luz do sol que brilha no alto para todos os seres, podemos sentir o apelo da infinita sabedoria ao serviço de cooperação na felicidade, na paz e na alegria dos semelhantes. Todo homem e toda mulher nascem no mundo para tarefas santificantes segundo a divina lei. Com alegria, o bom administrador governa os interesses do povo. Com alegria, o bom lavrador ara o solo e protege a sementeira. O homem que semeia no chão, garantindo a subsistência das criaturas, é irmão daquele que dirige o pensamento das nações para o conhecimento divino. A mulher que recebe mensagens pelas suas virtudes públicas é irmã daquela que, na intimidade do lar, se sacrifica para a criancinha doente. Deus conhece as pessoas pelo que produzem, assim como nós conhecemos as árvores pelos frutos que nos estendem. Em razão disso, os homens bons são amados e respeitados. A presença deles atrai o carinho e a veneração dos semelhantes. Os maus, todavia, são portadores de ações e palavras indesejáveis, e toda a gente lhe evita o convívio, tanto quanto nos afastamos das plantas espinhosas e ingratas. O homem bom compreende que a vida lhe pede a bênção do serviço e levanta-se cada manhã pensando: que belo dia para trabalhar. O mau, porém, ergue-se de mau humor, não sabe sorrir para os que o cercam e costuma exclamar: dia terrível, que destino cruel, detesto o trabalho e odeio a vida. Um homem qual esse precisa de auxílio dos homens bons, porque em não se dedicando ao serviço digno, será realmente muito infeliz. No evangelho passado, nós somos convidados a seguir com Jesus, já que Jesus se encontrava em nosso lar. Agora, Ney Lúcio nos convida a seguir na direção do bem. E interessante a reflexão dele, porque ele coloca de uma forma bem simples que tudo no universo, tudo que existe nesse planeta onde nos encontramos, ele tem uma finalidade útil. Tudo que existe tem um propósito. Nada na criação divina, ela é a esma. E tudo tem a lei de cooperação. Tudo serve para cooperar um com o outro. E é interessante, quando a gente vê isso na natureza, isso é perfeito. Quando a gente vê a natureza sem a interferência do homem. Todas as plantas têm uma finalidade, tem aqueles
que se alimentam dela, ela produz algo de bom, produz fruto, produz flores, e até as flores alimentam os animais que se alimentam das flores, os beija-flores, as borboletas. Tudo é uma perfeita lei de cooperação. Tem um vídeo que eu assisti e que também acho que isso cabe muito bem. Um vídeo de um passarinho dentro de um formigueiro. E parecia que ele estava em agonia, porque ele estava coberto de formigas. E ali a pessoa explicava que, na verdade, aquelas formigas estavam sendo úteis, estavam cooperando com o passarinho, já que retiravam dele tudo aquilo que não necessitava, todas as pragas. Era um fungicida natural também para ele, e aquilo servia, as formigas serviam para ele para deixá-lo mais saudável, mostrando que até as coisas aparentemente que não têm uma finalidade, tem. Tudo tem uma finalidade para o nosso espírito. Todas as situações que a gente passa na vida, tudo tem uma finalidade evolutiva. Mas para que eu veja essa finalidade, para que eu veja essa grandiosidade que é a providência divina nos assistindo, esse amor universal infinito que o Pai nos concede, eu tenho que estar aberto a enxergar essa bondade. Eu tenho que me colocar na condição de aprendiz e humilde para eu verificar. E se eu estiver mais atento à natureza mesmo e as coisas, os acontecimentos da minha vida, eu vou ver que eu sou muito mais ajudado do que tenho motivos para reclamar. E ele coloca que a Terra, para nós, ela é um gigantesco universo de possibilidades, grande escola para o nosso espírito. A Terra é um gigantesco livro em que podemos ler a mensagem de amor universal que o Pai Celeste nos envia. Então, a Terra é a nossa escola, e tudo que aqui está é para que nós aprendamos que o orvalho que alimenta o cacto espinhoso, a luz do sol que brilha no alto para todos os seres, podemos sentir o apelo da infinita sabedoria ao serviço de cooperação na felicidade, na paz e na alegria dos semelhantes. E quando ele coloca aqui semelhantes, a gente tem que estar também bastante atento que tudo na natureza, que tudo evolui. As plantas também evoluem, também necessitam dos nossos cuidados. Se a gente tem uma planta em um vaso de planta, aquela planta necessita da gente. Necessita que a gente dê água, necessita que a gente veja se ela está no sol adequado. Nós, naquele instante, somos responsáveis por ela e pelo que vier a acontecer com ela. Também somos responsáveis pela evolução daquele ser que se encontra em nosso poder. Por isso, a gente tem que ser responsável por tudo. Temos que agir de forma responsável. Os animais que a gente pega para criar, os nossos animais de estimação, são nossa responsabilidade. Nós, nesse instante, estamos sendo seus tutores, os seus benfeitores, dando a eles aquela oportunidade de evolução no nosso lar. Conosco eles aprendem e nós também aprendemos algumas coisas com eles, um cooperando na evolução do outro. E se é assim no reino animal, e se é assim com os animais, que dirá com o ser humano, que já dotado mais de inteligência e de capacidades de amar, isso se estende ainda mais.
A nossa família, por exemplo, é esse círculo tão importante que necessitamos uns dos outros. Quando criança, a gente nasce totalmente dependente dos nossos pais. E se não são os nossos pais nos assistindo, nos auxiliando, alimentando, fazendo a nossa higiene, dando-nos educação, a gente pereceria. E nesse sistema de cooperação, depois de adultos, quando os nossos pais já se encontram com determinada idade, somos nós então os responsáveis em ampará-los, em auxiliá-los e a cuidar deles, assim como eles cuidaram de nós no momento em que nós éramos vulneráveis, e agora eles, pela fragilidade da idade, da mobilidade que a própria idade concede, somos responsáveis de dar a eles aquilo que eles deram a nós: amor, carinho, respeito, ter responsabilidade, sim, com a sua subsistência, caso necessitem e dependem de nós. Nesse imenso sistema de cooperação, isso só da parte de manutenção da nossa vida. Também somos responsáveis pela nossa parte espiritual, já que nesse contato de cooperação, um coopera com o outro. Um é o nosso instrumento de paciência, o outro é o nosso instrumento de verificar se já estamos controlando os nossos sentimentos, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. São os nossos auxiliares, os nossos instrumentos de amor, de aprender a amar, de potencializar esse sentimento, de paz. Estamos uns auxiliando o outro em tudo. Por isso que ele coloca aqui que nesse sistema de cooperação, nesse auxílio mútuo, somos todos iguais. Tanto aqueles mais elevados quanto aqueles menos elevados necessitamos uns dos outros. Aquela mulher que ele coloca aqui que tem virtudes públicas é a irmã daquela que cuida de uma criança doente na sua intimidade do lar. Temos papéis diferentes muitas vezes, missões diferentes, responsabilidades diferentes, vamos caminhar por caminhos diferentes, sim, mas tudo numa perfeita harmonia em que propicia a todos a sua evolução. Uns com uma missão mais grande, mais grandiosa, porque já evoluíram, já fizeram o mínimo, já cuidaram daquilo que competia minimamente. Então agora vem com maiores responsabilidades. Aqueles ainda que não conseguiram fazer o mínimo, continuam no mínimo, até conseguirem então ter uma responsabilidade de fazer coisas grandiosas. A nossa missão, ela não é de auxiliar somente aos outros, mas é principalmente de fazer com que nós nos transformemos, com que nós nos auxiliemos. E pelo nosso auxílio, pela nossa evolução, nós auxiliamos os nossos semelhantes, com os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos frutos. Tudo que o mundo nos concede são oportunidades de trabalho, são as obras onde a gente pode trabalhar, são os campos de trabalho. E trabalho é toda finalidade útil. Trabalho não é emprego, trabalho espiritual é toda finalidade útil. Então, a mãe, ela trabalha, a dona de casa trabalha, o aposentado trabalha. Caso queira, todos podemos trabalhar, fazer coisas úteis. Por exemplo, dentro de casa, eu trabalho quando eu lavo a louça, deixo a casa limpa, deixo o ambiente agradável para que todos convivam, não adoeçam. Lavo uma roupa para que
eu possa dessa forma auxiliar aqueles que vivem comigo. Eu pego uma xícara de café da manhã e deixo sobre a mesa num gesto de gentileza, auxiliar aquele que vai tomar o café da manhã comigo. São nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos exercícios que a gente trabalha. Não precisa ser coisas grandes. São as pequenas coisas que no final vão fazer a diferença. Porque de pequena em pequena em pequena, no final, quando você colocar numa balança todas as coisas que você fez, vão ser grandes coisas. Mas elas se iniciam nas pequenas. Como a gente é família, que é o Evangelho no Lar para nossa família, trazendo esse conhecimento para dentro do nosso lar. Então, de que forma eu posso cooperar com os meus pais, sendo filho, mantendo o meu quarto um ambiente agradável, harmonioso, não trazendo briga, conflitos, problemas para dentro do meu lar, o pai e a mãe, deixando os problemas, as raivas, os acontecimentos do dia, o aborrecimento do trabalho no trabalho e trazendo para dentro do lar a convivência harmoniosa, a paz, o equilíbrio, aquilo que não tem no mundo, aquilo que só a nossa família, esse ambiente nos possibilita. Eu posso cooperar, como eu já disse, fazendo um almoço, fazendo uma gentileza, pegando um copo de água, sendo gentil, sendo agradável, tratando aqueles que moram dentro do meu lar como se fossem visitas. É interessante porque, fazendo essa comparação, porque muitas vezes a gente é muito agradável com as pessoas de fora, é muito gentil com as pessoas de fora. E às vezes a gente se esquece de ser gentil e agradável com as pessoas de dentro de casa. Então é um desafio que eu proponho também para todos aqueles que me ouvem, ser gentil com as pessoas que você mora. E aquelas que são mais difíceis, seja mais ainda gentil com elas, para que elas se quebrem nessa dureza com os seus gestos de gentileza. Vale a pena. Às vezes segurar a nossa rispidez, a nossa resposta agressiva, fazendo pequenos gestos. Nesse sistema de cooperação, todos podemos ser úteis, todos podemos trabalhar, todos podemos ser agradáveis. E aqui ele diz que a presença daqueles que são bons, ela é diferenciada sim da presença daqueles que são maus. Porque quem de nós não quer ficar próximo a uma pessoa agradável? Uma pessoa gentil, uma pessoa que está sempre de bom humor, alto astral. Quem de nós não quer ficar perto de uma pessoa assim? Agora imagina uma pessoa sempre de mau humor, ríspida, que vive dando patada, agressiva, rancorosa, que fala um monte de bobagens. Quem que vai querer ficar perto dessa pessoa, não é mesmo? A presença daqueles atrai o carinho e a veneração dos bons, as pessoas boas. São amados e respeitados, porque se dão o respeito e são amáveis. Então, são amados porque são amáveis. Os maus, todavia, são portadores de ações e palavras indesejáveis. E toda a gente evita o convívio, tanto quanto nos afastamos das plantas espinhosas. Então, que a gente não seja uma pessoa espinhosa, que está sempre de mau humor, áspera, ríspida com os nossos familiares. Que a gente possa sempre ser aquela pessoa desejável, agradável, uma pessoa gostosa de conviver. O homem bom compreende que a vida lhe pede a bênção do serviço e levanta-se cada manhã pensando que belo dia para trabalhar.
Então, quando a gente já tem essa consciência da nossa responsabilidade do trabalho, todo dia é uma oportunidade, cada instante é uma oportunidade de trabalhar. O mal, porém, ergue-se de mau humor, não sabe sorrir para os que o cercam e costuma exclamar: dia terrível, que destino cruel, detesto o trabalho e odeio a vida. Muitos de nós, será que estamos em qual campo? Naquele dos homens bons ou naquele dos homens maus? Maus porque fazem mal a si mesmo. Essa aspereza, essa dureza nada mais é do que a expressão daquilo que tem dentro. Então, se tá tão difícil assim de conviver consigo mesmo e que transfere essa rispidez, essa asperidade, essa forma cruel de se expressar, imagina como tá lá dentro. Então, necessita trabalhar. E aí ele coloca aqui: um homem qual esse, ele diz, o homem qual esse, de coração duro, amargo, precisa do auxílio dos bons homens, porque em não se dedicando ao serviço digno, será realmente muito infeliz. E aqui ele diz que todos necessitamos aprender a ser útil, que todos necessitamos trabalhar. E a utilidade é o que nos dá vida. A utilidade é que nos faz nos sentir importante. Se você está muito desanimado, se você está muito introspectivo, muito nesse período melancólico, depressivo, seja útil. Quanto mais útil você se tornar, menos amargo você vai se tornar. Porque a utilidade, quando a gente se torna útil, nós nos sentimos bem. Nos sentimos parte do universo, nos sentimos importantes. Nós vemos que temos valor, que a gente nasce com um objetivo, que não é apenas passar por esse planeta, mas é ser útil, é servir, é trabalhar. E quanto mais a gente trabalha assim, esse sentido de utilidade, mais a gente ama, porque uma das coisas que vai fazer com que a gente desenvolva o amor é nos sentir bem em ser útil às pessoas que vivem conosco. E vamos ver que elas também são importantes, que elas também têm os seus valores. E passamos então a amar. Vamos desenvolver então, nesse Natal, a convivência, para que a gente aprenda a ser útil, aprenda a trabalhar, aprenda a cooperar com o bem, para que nós sigamos sempre na direção do bem, fazendo coisas boas, sendo útil para o bem, trabalhando. Como o mundo vai se tornar um lugar de paz, um lugar de bem, quando cada um fizer a sua parte para o bem? Então, que possamos iniciar a nossa parte, não é mesmo? Eu desejo que tenham um excelente fim de ano agora de Natal, um excelente Natal em família, que Jesus possa ser lembrado como ele realmente merece nesse período, que é o seu nascimento, a parte mais importante, que Papai Noel não existe, mas sim Jesus, e que ele possa estar na sua família, e que possa dar um sentido na sua vida, e que você possa desenvolver-se sendo útil àqueles que necessitam de você. Que Deus abençoe todas as famílias que nos ouvem neste período de Natal, principalmente. Vamos finalizar com a nossa oração. Mestre querido, agradecemos infinitamente por essa oportunidade do Evangelho, que a equipe espiritual responsável por esse Evangelho possa ir até os lares que nos ouvem, realizar a limpeza psíquica desses lares, restaurando
o ambiente, para que seja um ambiente de paz, de equilíbrio, possa também beneficiar com o passe aqueles que lá residem e aqueles que nos ouvem nesse instante, e também auxiliar a todos os nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual, mas que estão de alguma forma atrelados a esses lares, que possam ser encaminhados, conduzidos amorosamente pela equipe espiritual para os locais que lhes são próprios. E nas vésperas da data tão importante, que é a lembrança do nascimento do nosso Mestre, que embora não tenha nascido dia 25 de dezembro, como já sabemos, essa data serve para que nós nos aproximemos cada vez mais dele, na lembrança de que ele nasceu para nos trazer, acima de tudo, esperança. A esperança que tanto necessitamos, a esperança de que estamos caminhando para ele e que, apesar de nos encontrarmos na Terra e dela nos possibilitar aprendizados ásperos, dolorosos, alegres e felizes, que tenhamos sempre a consciência de que tudo é para a nossa evolução, tudo é para o nosso aprendizado, e que possamos sempre estar aptos a trabalhar e cooperar em benefício de nós mesmos, da nossa evolução e também da evolução dos nossos irmãos, principalmente daqueles que dependem de nós. Gratidão, Mestre querido, pela oportunidade do Evangelho. Seja feita sempre a sua vontade nas nossas vidas e que possamos tê-lo dentro do nosso coração, sendo o norte das nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Desejo a todos uma excelente semana e um maravilhoso Natal em família. Grande abraço, até a próxima segunda com a graça de Deus. Até lá!